Este vídeo gravo dedicado aos meus alunos do IFRJ, alunos do curso técnico de petróleo e gás, do técnico em química e do técnico em plásticos, também aos alunos, né, do curso de extensão em combustíveis renováveis, da turma deste ano de 2022, e serve também para a próxima turma que iniciaremos em 2023, e também para os alunos de Petrópolis, os alunos do curso CPOG e interessados em geral no assunto energias renováveis e especificamente no hidrogênio. Ouve-se falar muito hoje nos termos net zero, nos termos descarbonização, e eu escolhi essa imagem inicial em que destaco, estou marcando a segunda vez aqui, a molécula H2, né, o hidrogênio como combustível, em substituição à indústria do petróleo. E essa imagem aqui é típica da indústria do petróleo, né? Essa máquina antiga de extração do petróleo do subsolo, e o hidrogênio que será crescente no setor de energia. A gente quer explicar, falar dele. E destaco também essa imagem aqui em cima, em que na ordem, né, aparece a captação de energia dos ventos, chamada eólica, esses painéis solares aqui nessa segunda imagem, e a energia hidráulica ou hidrelétrica aqui. E essa imagem aqui é muito importante, né, porque se percebe uma central elétrica e uma central de distribuição, né, de captação de eletricidade e de distribuição da energia elétrica. Esse é um assunto chave porque um dos assuntos principais no setor energético, e vale isso para os combustíveis fósseis e para as energias renováveis, é a ideia do estocar, né? E aí eu fui de curiosidade no Google ver o estocar como sinônimo de estoque, de mercadoria, de fazer estoque, de armazenar, de guardar, e selecionei essas duas imagens aqui à direita de grãos, né? De grãos, e essa máquina aqui, distribuidora, estocadora de grãos. Pois bem, o estoque de alimentos é um assunto que interessa ao mundo todo, com um grande nome de segurança alimentar, mas não é diferente no setor de combustíveis. Estocar energia sempre foi uma preocupação e é hoje algo central nos grandes países, nas grandes economias, o que as grandes nações chamam de segurança energética. Então, destaco inicialmente de que o carvão, né, e essa imagem é de uma produção de carvão, o carvão, na verdade, é um estoque. E eu vou ficar falando dessa estocagem o tempo todo, porque isso é uma das grandes vantagens, por exemplo, dos combustíveis fósseis, eles serem estoque de energia. Mas o foco nosso também é no hidrogênio. Então eu estou definindo, dizendo que o carvão é um estoque, sim, mas um estoque de hidrogênio, né? Porque o carvão é um composto de hidrogênio e por isso é combustível, mas especificamente um hidrogênio fóssil, né? E que foi acumulado, perceba que a estocagem tem a ver com a acumulação, né? Que foi acumulado por fotossíntese só que de milhões de anos de acúmulo. Então faço esse destaque para o carvão e não será diferente para o petróleo, né? Nessa imagem, o petróleo também, sendo um hidrocarboneto, ele é um estoque de hidrogênio e por isso é combustível, mas claro, também é fóssil, né? E o principal aqui também foi acumulado por fotossíntese, fico sublinhando isso, e o difícil de imaginarmos, esse acúmulo se deu por milhões de anos. Então, carvão, petróleo, o gás natural vai estar com esse mesmo perfil, são os três combustíveis fósseis: carvão, petróleo e gás natural. E aí eu escolhi essa imagem aqui, muito interessante, né, que nos dá água na boca, de um cacho de uvas. O que eu quero destacar, gente? As frutas, os alimentos, tudo que é produzido pela fotossíntese também contém hidrogênio. Então, por isso estou me permitindo repetir essas duas palavras. Então, qualquer fruta, nessa imagem de uvas, temos também um estoque de hidrogênio. Aqui no caso, nas uvas, nas frutas, na forma de glicose, né, na forma de frutose, de açúcares que foram acumulados, percebam, também por
fotossíntese. Mas diferentemente do petróleo, do carvão e do gás natural, num ciclo que em média é de 2 anos. Então, entre a plantação da fruta, né, a plantação da uva original, o momento em que é plantada a semente até a uva crescer, até ser consumida por nós como alimento, vai uma média de 2 anos, algo muito menor do que aqueles milhões de anos dos combustíveis fósseis. Então a diferença dos combustíveis renováveis, e eu estou considerando os alimentos combustíveis, né, liberam energia na nossa célula, esses renováveis têm um ciclo de 2, 3 anos em média, ao passo que os fósseis, né, como destacamos que eles estiveram envolvidos num ciclo também de fotossíntese, mas de milhões de anos. E a uva, os alimentos, a biomassa, a gente vai ver que é um ciclo bem menor. E eu escolhi falar de 2 anos porque é uma média. Aqui a caldo de cana, né, algo bem brasileiro, bem comum. Também um estoque de hidrogênio. Eu lembro, tudo que tem hidrogênio na composição química é combustível. Então, estou dando exemplos de biomassa, que são combustíveis renováveis, mas também são estoques de hidrogênio. Aqui, claro, uma forma de glicose também, de novo, não é? Acumulada por fotossíntese, mas é dito uma energia renovável, a biomassa, nesse caso a cana-de-açúcar, porque num ciclo de 2 ou 3 anos. E o caso bem brasileiro aqui, o etanol, o álcool hidratado, o álcool combustível, ele também é um composto de hidrogênio, então eu estou chamando de estoque de hidrogênio, né, por fermentação da cana, e também acumulado por fotossíntese num ciclo de 2 ou 3 anos, ou seja, o álcool aí brasileiro, combustível derivado da cana, ele também é um combustível renovável. Então percebam, gente, que o que há de comum no que falei o tempo todo até aqui, né? A fotossíntese. E aí eu gosto disso porque tive uma aula de um professor meu em que ele falou especificamente disso, eu estou copiando dele. Ele definiu de forma bem original, mas muito importante, chamando a fotossíntese de um grande reator, né, de hidrogênio. E aí eu fico com essas duas palavras. Entendam que quando a gente diz, né, que a fotossíntese é um reator de hidrogênio, é porque a fotossíntese adiciona hidrogênio em cadeias de carbono. Então perceba nessa imagem, e a fotossíntese está ocorrendo aqui da esquerda para a direita, que originalmente tínhamos apenas um carbono, né, e se precisou juntar 6 moléculas de CO2 para fazer uma cadeia com 6 átomos de carbono, que eu rascunhei aqui 6 carbonos, que é especificamente a glicose de forma C6H12O meia dúzia. Mas perceba então que a fotossíntese está adicionando hidrogênio, né, a esses 6 carbonos que originalmente estavam como CO2. Esse oxigênio aqui é liberado, né, perceba que é liberado na fotossíntese O2, e a glicose, na verdade, é um cacho de hidrogênio. Eu estou escrevendo isso e falando isso pela primeira vez, né? Mas um cacho de hidrogênio que quem hidrogenou, quem adicionou hidrogênio às cadeias de carbono, quem faz isso é a fotossíntese. E, claro, essa mesma reação nessa mesma tela, no sentido contrário, da direita para a esquerda, a gente está dizendo que da direita para a esquerda seria a respiração celular, em que exatamente dentro da célula ingressam as moléculas glicose e oxigênio, e aí no caso na respiração celular essas ligações carbono-carbono são quebradas e retorna-se ao CO2, e claro, quando se quebram essas ligações de carbono, retornando ao CO2, o CO2 aparece aqui como produto, né, da respiração celular. O que é liberado na célula? A energia química das ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio que foram quebradas na glicose. Então temos um processo em que, em resumo, da esquerda para a direita se adiciona hidrogênio e se transforma a energia solar, né, a energia vinda do Sol, em energia química das ligações químicas carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Isso é a fotossíntese, esse reator de hidrogênio, aqui no caso representado da esquerda para a
direita. Da direita para a esquerda, a respiração celular. Dentro da célula é liberado ATP, é liberado esse calor, essa energia das ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Aqui de uma outra forma, mas a partir da glicose, então a glicose é esse composto de hidrogênio, esse estoque de hidrogênio, eu vinha falando o tempo todo de estoque de hidrogênio, a glicose é um estoque de hidrogênio produzido pela fotossíntese. E agora na próxima tela partimos da glicose, e isso aqui é uma rota metabólica de um artigo científico falando sobre isso, uma rota metabólica que partindo da glicose termina emitindo CO2 e água. E claro, isso aqui ocorre nas células animais, vegetais e muitos micro-organismos em condições aeróbicas. Mas o que eu quero destacar nessa tela? Que a molécula originalmente glicose, com 6 carbonos, ela aos poucos nessa rota de cima para baixo vai sendo quebrada. A glicose que tinha 6 carbonos, quando se transforma em piruvato, passa a ter 3 carbonos. Pois bem, essa quebra libera a energia química que estava na ligação. Então, perceba que, em resumo, se está partindo de um composto bastante hidrogenado, que é a glicose, para finalmente a molécula de CO2 que não tem hidrogênio. Então, as moléculas que têm hidrogênio guardam energia na ligação química do carbono com o hidrogênio. E aqui o piruvato com 3 carbonos e depois o acetil com enzima A com 2 carbonos, enfim, foi diminuindo de 6 carbonos para 3, para 2, para 1 carbono apenas e nenhum hidrogênio no CO2. Então dá para se dizer que de cima para baixo, nesse sentido, houve perda de hidrogênio, quebra das ligações de carbono e hidrogênio e liberação de energia. A mesma ideia pode ser expressa na oxidação do piruvato, que é essa etapa aqui, em que o piruvato foi oxidado. Ele pode ser oxidado a etanol ou lactato e pode ter esse caminho para acetil com enzima A, mas em resumo, a oxidação do piruvato ela envolve quebra, Eu mostrei lá na tela anterior que a glicose com 6 carbonos foi quebrada numa estrutura que é o piruvato com 3 carbonos. Nessa quebra da cadeia, foram quebradas ligações de hidrogênio. E dentro da célula, vejam que curioso, gente, esse hidrogênio que se quebra, ele libera elétrons. E aí tem essa estrutura da bioquímica chamada NAD+, que faz que ela é um carreador, desenhar um caminhãozinho nessa aula aqui, que esse caminhãozinho carrega o H+, e carrega os 2 elétrons. Então, gravem essa imagem, de que a quebra do hidrogênio, das ligações de hidrogênio, dos hidrogênios que estavam na glicose e no piruvato, esses hidrogênios quebrados liberando elétrons, isso é útil dentro da célula, dentro da bioquímica. E é exatamente essa liberação de H+, e de elétrons que vamos mostrar à frente na pilha a combustível, chamada em inglês de fuel cell. O fuel cell, a pilha combustível, vai usar o hidrogênio exatamente para gerar uma corrente elétrica nos carros movidos a célula combustível de hidrogênio, numa grande semelhança com o processo, esse que falo agora, da oxidação do piruvato, que sendo tremendamente bioquímico, é muito assemelhado à célula combustível a hidrogênio que o mundo inteiro está pesquisando, mas que também vai querer ter liberação de H+, e de 2 elétrons, e, enfim, para mover lá na célula combustível o motor de carros. Aqui uma imagem do que a gente quer estudar também, que é o hidrogênio verde, Green Hydrogen. E eu fiz esse rascunho numa aula minha, colei para cá, mostrando que em reações em que a água, originalmente o H2O, seja decomposta em H2,5 de O2, então H2O virou H2 e virou O2, esse processo é endotérmico. E a gente vai ver à frente que é a eletrólise, em que a molécula da água recebe o quê? Recebe energia, no caso energia elétrica, para liberar hidrogênio e oxigênio. E eu destaquei aqui que o hidrogênio é considerado um estoque de energia, a gente chama em inglês de storage,
de energy storage, esse estoque de energia na ligação química do hidrogênio. Lembrando que a molécula H2 é um H-H, né? Esse H-H ele guarda energia química que por eletrólise é liberado, desmonta, né, a molécula de água, decompõe, seria a palavra correta, o H2O em H2 e O2 com consumo de energia, portanto seria endotérmico. Aqui o destaque de que o green hydrogen, né, o hidrogênio verde, é obtido principalmente nessa bonita imagem aí, que são os geradores de eletricidade eólica. E essa eletricidade, a partir da captação de energia eólica, é essa eletricidade que vai decompor a água numa eletrólise que, usando eletricidade de fonte não fóssil, né, por exemplo, da energia eólica, vai dar nome de hidrogênio verde a esse hidrogênio obtido por eletrólise da água, né, decompondo a água em H2 e O2, mas eletrólise usando energia elétrica eólica, por isso hidrogênio verde. Aqui uma outra imagem bem bonita desses aparelhos, né, desses instrumentos eólicos, parecem ventiladores enormes, que transformam o vento, a energia cinética do vento, em eletricidade e, no caso específico, no estudo do hidrogênio, isso vai decompor a água por eletrólise usando energia elétrica do vento, então não tem emissão de CO2 envolvido. Isso também existe a partir desses painéis fotovoltaicos, né? Painéis de energia solar que geram eletricidade a partir do sol. Essa imagem expressa isso também, né? Cada vez mais veremos isso no Brasil, casas com painel fotovoltaico no telhado, que essa energia elétrica pode ser guardada em baterias, né? Ou pode ser injetada na rede. Mas eu quero sublinhar quando eu falei guardada em bateria, porque essa é uma dificuldade da eletricidade. Qual dificuldade? A estocagem, aquela palavra estoque que eu destaquei inicialmente. Então, essa tela, eu resumo esse conceito, né, de que a energia elétrica ela pode ser convertida em energia química, né, seria esse sentido da energia elétrica para a energia química, por eletrólise. Mas também a energia química de várias substâncias, de várias moléculas, ela pode, num objeto chamado pilha, ser convertida em energia elétrica. E é disso que vamos falar agora, quando vou mostrar o mecanismo aí de energia que envolve o hidrogênio. A produção de hidrogênio, né, a partir da eletrólise da água, que seria essa reação, o H2O, né, original, sendo convertido em hidrogênio e oxigênio. Então, a energia que está na água, ela vai ser convertida em hidrogênio e oxigênio, mas especificamente a energia será fornecida à molécula de água para decompor ela em hidrogênio e oxigênio. Então perceba que a eletrólise, na verdade, é um fornecimento, eu estou rascunhando isso aqui, ó, a eletrólise é um fornecimento de energia à água. A água recebe energia elétrica, né, para se transformar em hidrogênio e oxigênio. Eu falei que a água recebe energia. Quando ela recebe energia, essa água que está num patamar de energia inicial, aqui na figura, perceba que há um crescente de energia. Por que houve um crescente de energia? Exatamente porque essa água recebeu energia elétrica para se transformar em hidrogênio e oxigênio. Então perceba que quando a água sofre decomposição por eletrólise e produz hidrogênio, esse hidrogênio está com energia maior do que a água. Então, na verdade, a eletrólise da água recebeu, a água recebeu energia para se decompor em hidrogênio. Então, a substância H2 tem energia maior que o H2O. Então, se pode dizer que esse H2 é um estoque de energia, e é o que eu escrevi aqui, chamei o H2 de Energy Storage.
Essa ideia é fundamental, né? Então, o hidrogênio que é produzido a partir da eletrólise da água, ele guarda um conteúdo de energia que foi a energia elétrica fornecida para fazer a decomposição da água. E nessa imagem aqui mostramos, em resumo, uma eletrólise em que entra água, né? Entra energia elétrica e precisa que essa água esteja num meio com alguma salinidade, com alguns íons dissolvidos para que haja condutividade elétrica. Então temos aqui água com hidróxido de potássio como eletrólito. O que importa é que essa eletrólise da água gerou oxigênio e hidrogênio. E claro, se forneceu energia elétrica para bancar essa reação. Então, resumindo, a eletrólise da água decompõe a água, gera hidrogênio e oxigênio, e a gente está destacando, sublinhando de novo, que esse hidrogênio gerado tem um conteúdo de energia maior. Houve um crescimento aqui na energia e, em resumo, se estocou a energia elétrica, se transformou a energia elétrica na energia química da ligação da molécula H2. Ao contrário, o que seria o ao contrário? Aqui, no que acabei de falar, H2O é transformado em H2 mais O2. Ao contrário, quando se junta o hidrogênio com o oxigênio para produzir água, isso é o que chamamos de célula combustível, ou em inglês, fuel cell, né? Então, a célula combustível, fuel cell, seria o quê? Seria a reação do hidrogênio com o oxigênio produzindo água e liberando energia, né? Então perceba que nesse gráfico temos uma reação exotérmica. Então, quando se tem hidrogênio, se pode ter um aparato, que é esse aqui, né, denominado célula combustível, em que o hidrogênio, que tem aquele estoque de energia, ele tem um conteúdo energético alto, ele, ao formar água na reação de hidrogênio com oxigênio, essa água tem uma energia menor. Então, o hidrogênio que parte de um conteúdo energético maior, quando ele produz em reação com O2 água, essa queda de energia é exatamente a energia que é liberada, né? No caso especificamente da célula combustível, o hidrogênio ele se desfaz em H+, e gera 2 elétrons que vão passar pelo circuito externo. Esse circuito externo pode ser um motor de um carro elétrico usando hidrogênio e usando esse aparato chamado célula combustível. Perceba que o hidrogênio, né, se desfaz em 2H+, e os 2 elétrons passam por um circuito externo. Se vocês se recordam, eu falei disso há pouco, quando falei de que na célula, no mecanismo bioquímico, a oxidação do piruvato, né, existia alguém chamado NAD+, que era um carreador de 2H+, e 2 elétrons. Aqui estávamos na célula. E agora estamos na célula a combustível, usando hidrogênio, e o mesmo H2, né, se desfaz em H+, o H+ migra aqui para uma região central desse fuel cell, da célula combustível, chamado PEM, que é Polymer Electrolyte Membrane, né? E nessa migração do H+, vai se formar água do outro lado da célula combustível, e o detalhe que lembra aquele mecanismo bioquímico, os 2 elétrons gerando esse circuito externo, né, de eletricidade, e essa circulação de elétrons pode mover motores diversos, pode ter aplicações diversas, e claro, isso vai parar na indústria automobilística. Então perceba, gente, que o carro elétrico usando células a combustível, ele vai, na verdade, o circuito elétrico ser gerado a partir de uma reação do hidrogênio, né, produzindo água. Então vai sair água do cano de descarga do carro. Eis a genialidade e o net zero e a descarbonização envolvida com isso. Não será gerado CO2. Eu termino com essa aula minha, está à mão, né, mas eu preferi manter isso, mostrando a vocês essa parte de cima, em que seria a célula combustível,
e a parte de baixo aqui, que seria, na parte de baixo, estou chamando isso aqui de parte de baixo, que é a fotossíntese, a respiração celular. Em cima, a eletrólise e a célula combustível. O que há aqui na célula combustível, né, e na eletrólise? Na eletrólise, a água sofreu decomposição, foi transformada em hidrogênio e oxigênio. Mas a eletrólise, lembrem-se, ela ocorre a partir do recebimento de energia elétrica. Então, a energia elétrica é que decompõe a água e eleva a quantidade, o conteúdo energético e estoca energia, esse energy storage, que é a molécula de H2. É uma condição de energia maior no H2, na molécula H2, do que no H2O. Mas esse ganho de energia que fica estocado na molécula H2 veio de quê? Da energia elétrica que na eletrólise foi usada para decompor a água. Mostrando que, em resumo, a decomposição da água é o que a gente chama na química de processo endoenergético, né? Porque foi fornecida energia elétrica para decompor a água e esse estoque de energia está na molécula de H2. E é exatamente essa molécula de H2 que agora aqui embaixo, na célula combustível, ao se juntar com o oxigênio e retomar a água, porque a água foi o início aqui, então na célula combustível se libera a água. Perceba, em resumo, que essas duas reações são inversas, né? Essa de cima, na eletrólise da água, se estoca energia na molécula H2, essa mesma molécula H2 com energia estocada na célula combustível retoma a produção de água e libera energia ou corrente elétrica dentro da célula combustível. Em resumo, mecanismos de absorção e liberação de energia inversos. A mesma coisa ocorre com a fotossíntese. Na fotossíntese, ao receber energia do Sol, lembra, chamamos a fotossíntese de reator de hidrogenação? E essas seis moléculas de CO2 são unidas numa única estrutura, que é a glicose, contendo 6 átomos de carbono, C6H2O6, e a glicose seria, tal qual todos os alimentos e os próprios combustíveis fósseis que foram fotossíntese de milhões de anos, nessas estruturas de carbono, hidrogênio e oxigênio, no caso da biomassa, nessas estruturas hidrogenadas estaria o estoque de energia. Assim como aqui em cima, o hidrogênio era o estoque de energia, na fotossíntese, a glicose, que é um composto tremendamente hidrogenado, é um estoque de energia. E essa mesma glicose, estoque de energia, porque contém hidrogênio, essa mesma glicose, reagindo com oxigênio, libera energia dentro da célula. Então, estou comparando e terminando mostrando que a fotossíntese e a liberação de energia na célula são processos inversos. Da mesma forma que a eletrólise da água e depois a célula combustível são processos inversos também, que primeiramente recebem energia e estocam energia em compostos de hidrogênio, aqui hidrogênio puro. Aqui o estoque de energia é na forma de glicose, ou seja, a grande fonte de energia nos hidrocarbonetos, nos combustíveis fósseis, é o hidrogênio. E a humanidade deseja migrar para o hidrogênio puro, para que não haja emissão de CO2. Perceba o último momento aqui, que o CH4, né, essa reação é a combustão, a reação com O2 de CH4. O CH4 é um composto de hidrogênio que está no gás natural. Ele libera energia, né? Claro, porque é um composto que tem o estoque de hidrogênio. Mas ele tem o defeito, como todos os combustíveis fósseis, de liberar energia produzindo o vilão, que é o CO2. E quando se usa hidrogênio, se estoca energia elétrica na eletrólise da água e se produz hidrogênio. E depois se usa esse hidrogênio produzido na célula combustível para liberar energia e eletricidade no motor elétrico, se está garantindo esse fluxo de energia sem a emissão de CO2, enfim, cumprido aí
nessa economia do hidrogênio, as metas de descarbonização, as metas de net zero. E eu fiz, em resumo, uma comparação da fotossíntese com a célula a combustível. Espero ter sido útil nessa explicação.